Bom, olá, amiguinhos e amiguinhas. Para quem eu não dei boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma gira, porque hoje nós temos três grandes potências negras na área do figurino para falar da importância da modelagem na construção técnica do figurino. Hoje nós temos três grandes convidados: Lena Santana, Diana Moreira e Marcos Januário. Lena Santana e Diana Moreira são da Bahia, nossas amigas soteropolitanas, e Marcos Januário, nosso amigo paulista, meu. E aí, esses três convidados hoje vão falar da importância da modelagem. A modelagem, como diz a nossa amiga Rô Nascimento, a modelagem é a parte intrínseca da nossa profissão. É ela que constrói a roupa e é a modelagem, é a arquitetura da roupa. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre a modelagem na moda, a modelagem no figurino, a modelagem no teatro, a modelagem no cinema, a modelagem na TV, na linha de show, até chegar à era bíblica, até chegar a Adão e Eva. E vamos partir até para o carnaval. Vai ser uma coisa bem maneira, bem interessante. Eu espero que vocês curtam todos, fiquem bem animados e prestem bem atenção. Eu vou começar a conversar agora e queria saber um pouco mais sobre os nossos convidados. Vamos falar agora com a Lena Santana. Fala aí, Lena. Me conta um Oi. pouco a sua história. Na verdade, eu comecei figurino, eu saí do Rio de Salvador aos 19 anos. Eu comecei fazendo produção no Rio. Na verdade, meu primeiro trabalho foi com a Mari Stockler, quando fazia figurino, no Laicá, da Regina Casé. Eu vim para o Maravilhosa. Rio, na verdade, a minha história na verdade, eu era bailarina, fui bailarina durante muitos anos em Salvador, fiz escola de dança, Teatro Castro Alves, e aí vim tentar a vida de atriz e de bailarina no Rio de Janeiro. Só que chegando aqui, eu completamente mudei o meu rumo da vida, e aí eu fui trabalhar com cinema. Trabalhei fazendo produção, aquela que fazia tudo. Pega um chá, uma água, vem aqui, aquelas coisas de iniciante. Tá entrando? Então vamos lá ralar. E aí eu comecei fazendo produção, e aí o meu primeiro trabalho de assistente de figurino, na verdade, foi com a Mari Stockler, fazendo lá em cada Regina Casé. E que foi um trabalho incrível. E aí eu me apaixonei. Quer dizer, a minha relação com roupa desde o início. Sei lá, eu comecei a costurar, eu tinha 12 anos de idade, mas uma coisa mais de necessidade para ganhar dinheiro. E aí as amiguinhas falavam: você sabe costurar aqui? Faz uma roupa aqui, faz uma roupa ali. E eu comecei a costurar, mas eu não sabia, não tinha conceito de roupa. Eu aprendi a costurar, eu fazia bazares, aí no Rio de Janeiro eu comecei a fazer bazar aqui, bazar ali. Mas eu sempre gostei muito de roupa. A minha relação com roupa sempre foi uma coisa de necessidade inicialmente. E Até aí que você trabalhei com foi cinema. mordida. Oi? Até que você foi mordida pelo cinema. Aí fui mordida. Fiquei, sei lá, trabalhei com cinema durante uns 6 anos e fiz uma assistência de um figurinista que se chama Roger Button, que é um dos melhores estilistas assim da Inglaterra, que trabalha, faz tudo. Eu fui assistente dele aqui, eu fui assistente eu fui assistente da Cristina Canguçu algumas vezes. Que foi por causa da Cristina que eu fiz essa assistência dele. E aí ele falou: cara, eu tenho um ateliê em Londres, se você quiser, eu tenho uma vaga, vem para lá. Aí 3 meses depois eu liguei para ele, eu tinha um Fusca. Foi por isso que você foi para Londres. Então, você já... Não tinha nada. Mentira, eu não tinha um Fusca, eu tinha um Uno, que eu não tinha um dinheiro, não tinha nada para viver na Inglaterra. Eu liguei para ele e falei: cara, é o seguinte, eu tenho um carro, eu vou vender o meu carro, vou comprar passagem e estou indo para aí. Eu tenho esse trabalho? Ele falou: tem. Foi assim que eu fiz lá, comprei e fui para a Inglaterra. Só que quando eu cheguei lá, eu me dei conta que eu não falava nada de inglês. Nada, absolutamente nada.
E eu falei, como é que eu vou encarar um set de filmagem, né, nesse tempo, sem entender o que é que os caras estão falando? Aí eu trabalhei com ele 6 meses e falei para ele, cara, eu preciso aprender a falar inglês direito. E aí eu fui fazer um curso, que era moda. Aí eu saí, né, parei de trabalhar com ele e fui fazer um curso, que era um curso de moda com inglês para estrangeiros. E foi Ah, que aí incrível. a minha relação com a moda. E aí era um curso que era como se fosse um 2º grau completo na Inglaterra. Aí eu fiz esse curso e depois eu voltei e fui trabalhar para ele de novo. Aí fiquei 2 anos com ele e falei, cara, eu estou aqui, eu vou fazer uma faculdade. Eu queria pensar na roupa academicamente. Eu queria entender. A prática eu já sabia. Mas eu queria saber o conceito, da onde vinha essa coisa do Você queria, conceito. você queria saber, na verdade, era exatamente isso. Você queria saber a arquitetura, né, da roupa, né? Sim. Como construir isso, né? Por exemplo, quando eu faço roupa, né? Assim, a minha trajetória de roupa, eu tenho uma relação muito, muito próxima com roupas. E esse cara, assim, ele é extraordinário, Roger, porque ele tem um ateliê que se chama The Horse Hospital, que ele tem tipo umas 40 mil peças de roupa desde o início do século até assim. E ele foi um revolucionário, por exemplo, nos anos 70 na Inglaterra. Ele está no livro da Vivienne Westwood. Toda a loja, a primeira loja que ela fez na Inglaterra foi ele que fez. Então ele foi da era do punk. Ele é um revolucionário de moda, de tudo. Nossa, E é um grande presente para a sua carreira, né? Tudo isso. nossa, foi um puta presente, assim. Eu passei a entender o que que era roupa de verdade e a Olha que incrível. construção dela. E por A ele alma dela, né? e ele tinha um acervo que quando eu fui trabalhar para ele era uma zona. Eu tenho um toque, né? Eu tenho um toque que eu falo de organização. Eu sou muito organizada. E eu falei, cara, eu não consigo me achar nesse lugar. Desculpa. E aí eu fui organizando. Era muita roupa. E a gente foi organizando por épocas, por acessórios. Então, o meu conhecimento com roupa veio também muito depois desse. Era da aula que eu tive com ele, cara. Porque assim, estava ali. Eu vivia roupas dos últimos, sabe, o tempo inteiro. E a gente lavava, a gente desconstruía, a gente tinha coisa de. Porque é uma galeria muito grande. Então, tinha a temperatura que tinha que estar, da roupa, tudo, 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 tudo. A sequência de lavagem, quanto isso era importante cuidar dessa roupa, para que ela não se deteriorasse. Então, Ou assim, o seja, valor da roupa é muito importante para ele. a sua escola começou no cinema, fazendo produção para o cinema, aí você encontrou Cris Canguçu, que encontrou esse seu grande mestre, que te levou para Londres, que te fez Sim. estudar, e aí você voltou para o Brasil. Não, eu fiquei em Londres, a ideia era eu ter ficado lá só 2 anos, né? Aí eu falei, pô, eu tô na Inglaterra, eu vou fazer uma faculdade. Aí eu fui fazer uma faculdade de moda, que aí eu fui entender sobre tecido de verdade, né? Tudo, tudo, Olha, tudo, tudo, tudo. tudo E a isso a gente vai querer Europa é saber. enriquecedor para Isso tudo a gente tecido. vai querer saber daqui a pouco, Lena. Vamos agora. A gente só queria conhecer de onde é que você veio, mas a gente vai voltar para aí já já. Tá Vamos bom. conversar agora um pouco com a Diana para saber. Diana Moreira, minha amiga, vamos lá, me conta um pouco a sua história que o povo está louco para saber. Olha, você é sensacional, Alex. Você de energia, ele dá um negócio assim, tchá, arrasou. Mergulhado no Dendê, meu bem. Todo no Dendê. Bom, eu sou Diana Moreira, eu moro em Salvador, mas trabalho onde tem trabalho, no Brasil todo, fora, onde tem trabalho eu estou indo. Eu nasci praticamente no ateliê, né? Meus pais trabalharam com representação têxtil e largaram tudo, montaram uma fábrica de uniformes e de roupa. Plano, colo, quebrou tudo, muda tudo. Minha mãe começou a trabalhar com
com alfaiataria, com figurino. E aí eu cresci nesse lugar. Então, assim, o ateliê, quando a FIA me fez esse convite para falar, eu estava, né, na loucura de trabalho e tal, mas quando falou a palavra ateliê e modelagem, construção, tipo, pegou no meu ponto fraco, que é realmente a minha zona de conforto e o meu lugar sagrado, né? Então, É a sua escola. a minha escola completamente, assim. Então, eu começo a minha carreira com teatro, trabalhei com todos os figurinistas de Salvador, e depois migrei para ter uma formação em moda, e aí depois eu migrei para o cinema, que fiz algumas produções de moda, mas muito menos, assim, o meu foco sempre foi muito maior teatro e cinema, né? E o cinema me absorveu de uma forma, assim, série também, enfim. Mas esse é um resumão, e também tive uma experiência fora do país, fiquei 3 anos trabalhando numa série irlandesa, os Vikings, onde eu pude empregar um pouco mais, né, dessa experiência que eu adquiri dentro do ateliê, entender, aplicar o que eu tinha aprendido de material, enfim. Assim como a Lena, o inglês era uma grande barreira inicialmente, né? Nossa! Olha que incrível, hein? Duas soteropolitanas envolvidas, uma na Irlanda, outra na Inglaterra, ambas precisando do inglês e ambas se profissionalizando, né? Mas rolou absurdamente. Assim. Então, que ótimo! Que maneiro, Diana. E vamos lá, e Marcos? Marcos, nosso amigo paulistano, Marcos Januário. Conta um pouco a sua história, Marcos, para a gente saber. Olá, boa noite a todos. Como estão? Bom, eu sou de São Paulo. Há uns 22 anos atrás, mais ou menos, eu fazia um curso técnico sobre desenho de comunicação. E aí eu queria entrar na área e conheci o Chico Espinosa, na época, que era também carnavalesco e figurinista da TV Globo. O Chiquinho me levou para a TV Globo, foi meu grande mestre, me ensinou quase tudo que eu sei. E com ele eu fui fazer a linha de show da TV Globo. Fiquei muitos anos como assistente dele e fiz Criança Esperanças, programas como Shows da Virada, Amigos e Amigos. E o Chico tinha uma parte que ele fazia carnaval e ele fazia muitos eventos e muitos shows por fora. Shows sertanejos, aonde eu entrei também nessa área. Fizemos muitos eventos no país inteiro, juntamente com TV. Depois firmei um pouco no Carnaval de São Paulo, na minha apaixonante Vai-Vai, né? Essa Vai-Vai doente. Aí vim para o Rio de Janeiro também com o Chico. Aqui passei por algumas escolas com ele, fizemos ainda alguns trabalhos na TV Globo. Retornei para São Paulo, muito coordenando a área de figurino, de construção, tanto no Carnaval quanto na TV, sempre como produtor de figurino muito assíduo, que é a parte que você tira do papel a ideia do figurinista, do carnavalesco. Então, comandei grandes ateliês em escolas de samba. Depois me encontrei também num momento que eram os grandes eventos que estavam acontecendo no país. Aí fui fazer, por exemplo, a Copa das Confederações em Brasília, 3.000 pessoas dentro de um estádio, um show construído por Paulo Barros, assim, foi algo surreal, você fazer 3.000 voluntários. Depois, Jornada Mundial da Juventude, show, Olimpíadas Militares, sempre com uma grande equipe. Até que agora, há pouco tempo, cheguei na Casa Blanca, uma produtora de São Paulo, estava produzindo uma novela para a TV Record, em Paulínia, chamada Escrava Mãe. Entramos ali com uma equipe, teve 3 figurinistas no processo, até que entrou o Severo Luzardo. Severo Luzardo, hoje, ele é o nosso diretor de figurino na Casa Blanca, e dentro dessa direção, ele tem outros figurinistas, que é o meu caso, Mariana Bafa, passaram grandes pessoas por lá, Maria Dias, Coca Serpa, agora a Heleninha Araújo estava lá com a gente, e fazemos novelas bíblicas, que são exibidas pela TV Record. Né? Nesse momento, eu estou produzindo Gênesis. A minha última foi Jesus, uma novela muito grande, gravada no Marrocos. Assim, foi uma experiência única poder fazer isso no Marrocos. Não era inglês, mas era árabe. Né? Mas a gente, como bom brasileiro, a gente se sai, né? Maravilhoso.
Tem sido uma grande experiência por onde eu passei. Fiz muitos shows também com o Ivaldo Bertazzo. A minha pesquisa e minhas ideias, ela parte muito da construção, esse corpo em movimento. Então, é sempre um estudo desse figurino em movimento. Tanto para o carnaval, tanto para o show, tanto para a TV, é juntar o tecido, o caimento, o movimento e a modelagem, que acho que é o principal que une tudo isso. E aí acho que é isso, um panorama Olha que maravilha! Olha que maravilha! Gente, nós temos aqui 3 mestres, cada um na sua área, ambos figurinistas, cada um de um local do Brasil. E acho que a nossa gira vai girar hoje, hein? A nossa gira vai girar. Bom, então vamos lá, vamos começar agora a entrar na coisa da modelagem, né? da arquitetura da roupa, a alma da roupa. E aí eu queria muito começar esse nosso papo falando sobre a modelagem eu queria saber um pouco da modelagem no estilismo, na moda, se existe, quais são as influências da moda, figurino, na modelagem. Vamos lá, Lena, conta um pouco essa mistura da moda e do figurino nas suas experiências vindas de London. Assim, a minha relação com a modelagem é muito tridimensional. Eu trabalho com mulagem. Eu não trabalho com modelagem plana. Eu também, eu trabalho muito com modelagem, com mulagem. Eu parto da mulagem para da mulagem e para modelagem. Modelagem plana, sim. Assim, eu tenho um problema sério, eu descobri, né? Eu tenho um problema sério na Inglaterra, descobri que tinha um problema de dislexia, seríssimo, que eu descobri fazendo na faculdade. Então, eu tive que me adaptar todas as minhas necessidades, que antes no Brasil, quando eu trabalhava, que eu não entendia, como é que eu preciso desenvolver a minha própria técnica. Então, é o seguinte, fazer modelagem, fazer roupa é muito fácil, né? Assim, o problema da modelagem plana é que ela é muito matemática. Você precisa entender 10 centímetros do ombro até o bico do peito, varia de 24 a 26, né? Aí você tem da cintura alta para a cintura baixa, que geralmente são 12 a 13 centímetros, aí da cintura alta para a cintura baixa, da cintura baixa para o quadril. E se você pensa como é que o nosso corpo é dividido, ele é muito básico. O nosso corpo é dividido em 4. A gente tem o ombro, a gente tem o busto, cintura alta, cintura baixa e o seu quadril. E todo em volta. Então, assim, a modelagem, o mulagem que eu faço, porque me permite, eu tenho muito mais liberdade quando eu faço uma modelagem 3D, né? Quando eu boto no manequim, porque o tecido fala por si próprio, ele fala para onde quer. Exatamente. Então, isso é o que eu sinto também, porque eu acho que é super importante, o tecido diz qual é o tipo de modelagem que ele vai se abrir para você, que ele vai cair para você, né? E para mim sempre foi muito mais fácil mular no corpo, sim, na manequim, para dali eu não criar um grande desafio louco, alucinado para a modelista, porque eu não sou modelista. Eu mulo, mas eu não modelo. Eu preciso, sim, de alguém para modelar para mim, eu não posso. E o desenho, para mim, é muito raso, né? Mas a minha dificuldade, quando eu fazia na faculdade, que eu entendi quando eu comecei a fazer os modelos, né, os moldes planos, era puramente a matemática. E eu não entendia na minha cabeça como esses números eles se encaixavam. E fazendo uma faculdade fora, por exemplo, quando eu fiz todos os meus cursos que eu fiz no Brasil de moda, ou de costura, ou de mulagem, eu não entendia. Porque eu não entendia todo o caminho que a modelagem plana fazia para chegar para o meu entendimento da modelagem. Então, fazendo a faculdade na Inglaterra, por exemplo, tudo você faz na modelagem, tudo é no mulagem.
Não existe molde plano. Não existe. Você passa, eu passei, foram 2 anos fazendo faculdade que eu só fiz modelagem na minha vida. E, por exemplo, eu dou aula na PUC de modelagem. E eu chego na PUC para dar aula, eu chego 6 meses antes de fazer desenvolvimento de coleção, que esses alunos tinham que estar tendo desde o início, quando eles entraram na aula. Primeiro ano. Eles não têm, eles vão ter 6 meses antes deles se formarem. Sabe, é tudo... É o avesso, né? É o avesso. Então, assim, modelagem é isso, modelagem você bota no manequim e aí é onde você tem a liberdade de você mudar os cortes. Porque se você pensa no corpo, o corpo ele não é reto. Todos nós, tudo é curva. Né? Se você pensa no seu rosto, é curva, no seu queixo é curva, aqui é curva, aqui é curva, aqui é curva, o meu braço é curva, a minha mão é curva. Em lugar nenhum nós somos retos. Então, quando você pensa, por exemplo, numa estrutura de uma saia, seja ela a saia mais simples, se você olha na barra dela, ela tem que ter levemente, ela precisa ser suspensa, porque senão as pontas caem. Exato. A mesma coisa, por exemplo, quando você vai numa loja que você experimenta uma roupa e que puxa o tempo inteiro para um lado e que você volta, ela volta porque o fio da roupa está errado. E não adianta, essa roupa ela não vai estar no lugar porque o fio dela, que é o fio central, está torto. Então, exatamente. Assim como eu lembro de uma aula que eu tive sobre alfaiataria, que é muito mais, bem complexa. Se a manga for posta errada, todo o blazer vai dar errado. Nada vai dar certo. E esses milímetros da modelagem, por isso a importância da nossa gira hoje, é falar da importância dessa modelagem, né? Porque não é plana, o mundo gira, né? O corpo é redondo. Ele é todo redondo, então é isso que você precisa começar a prestar atenção nessas formas desse corpo, no alinhamento do corpo, né? E quando você tem a modelagem, que ela não é plana, quando eu falo de liberdade, porque você pode trocar a linha do ombro. A gente tem esse conceito que a linha do ombro é aqui. Não, mas a linha do ombro pode ser aqui, a linha do ombro pode ser aqui. A manga não precisa ser aquela coisa bonitinha, cortadinha manga. Ela pode ser um buraco, ela pode ser um triângulo. Então, quando você vai para modelagem, você se permite extravasar muito mais. Então, a sua ideia de movimento, né, assim, cênico, ele muda também, porque a partir do momento que você entende como é que o corpo, a linha do corpo funciona, você sabe os outros espaços, quantidade de tecido, tudo isso. E para você chegar para uma costureira, falar o que para você tirar o melhor da sua costureira, você precisa ter um entendimento da roupa, a construção da roupa. Exato. Porque às vezes você faz um desenhozinho ali bonitinho, mas você não entende. O que eu mais vejo, por exemplo, com os meus alunos, aí ela chega e fala assim para o costureiro, eu queria fazer isso. Aí a costureira fala, mas isso não vai funcionar, porque esse bolso que você colocou nesse lugar, o alinhamento, a linha lateral, não funciona nesse bolso aí. Ela fala, não, eu quero isso. Ah, você quer isso? Então tá bom, eu vou fazer. A mulher vai lá, constrói a peça inteira para mostrar para a menininha do desenho que não ia funcionar. E o problema é justamente isso, é que a gente precisa... A modelagem ela é muito importante, da mesma forma que o tecido é muito importante. Entender a estrutura, né? Ela é a estrutura do corpo. Exatamente. A Rô está querendo fazer uma pergunta. Fala, Rô. Não, é porque é um assunto que me encanta profundamente também. Eu amo modelagem. Fiquei 1 ano no ateliê também de modelagem, estudando. E isso que você falou da importância do aluno perceber a modelagem desde o momento que ele entra na faculdade. Isso é uma coisa que não tem no Brasil, que é uma pena, porque é uma profissão que está acabando.
né? As pessoas não se encantam com isso. Não. O tanto que isso é importante, porque isso que você está falando, o domínio da modelagem te faz depois, ou te dá a possibilidade depois da desconstrução dessa modelagem, né? E você fazer o que você quiser, né? E é uma outra coisa, você perde muito menos tempo tentando. Claro. Assim, a modelagem ruim, ela vai te pegar lá na frente, porque você vai construir uma roupa inteira achando que está certa. Quando você chega para provar ou no acabamento dessa roupa, é quando você começa a ver os defeitos. É isso, que a partir do momento que você constrói uma coisa plana, né? Quando você sai do plano e vai para o corpo, vai dar... Não vai, nem sempre dá certo. É o avesso de quando você começa na mulagem, da mulagem você vai para a modelagem, da modelagem você vai para o corte e para a confecção. Sim. A probabilidade disso dar errado é muito menor do que você começar com um desenho plano que você não sabe como é que isso vai reagir no corpo, que não é plano. Não só isso. Ninguém, se você me mostrar uma pessoa que seja 100%, que você acorde todos os dias inspirada, isso não existe. E o que acontece? Quando você tem, né? Aí fica todo mundo no desenho. Ai, meu Deus, hoje eu vou desenhar o quê? O que você faz? Você pega um tecido, bota em cima do manequim, aí você alfineta aqui, você alfineta ali, você já tem um risco, você já tem um traço. Já é o início de alguma coisa. Quando você ser inspirada no desenho, da onde você sai inspirada todo o tempo? Você não sai. E a modelagem ela é muito importante, assim, sabe quando você olha para o enquadramento independente, você sabe se a roupa foi cortada. Eu olho para a pessoa, para uma roupa, e eu sei como é que aquela roupa foi construída em 5 minutos. Olha, que fantástico. Lena, e me conta uma coisa. E como é que é essa coisa da modelagem para a moda? Da modelagem do ateliê de costura de uma loja de moda, até essa roupa chegar à venda. Como é que é esse processo da modelagem? PMG, 40, 42, 40... Como é que é isso? Como é que são essas adaptações? Olha, tem uma tabela, PMG, no mundo inteiro. Certo. No Brasil não tem. Não existe. Você vai por exemplo, você vai na Cantão, você vai na Joy, você vai nessas lojas de rua, os P's não, a estrutura do PMG não existe para eles. Eles fazem os P's deles, os M's e os G's. Por quê? Porque eles querem que aquela mulher, que na verdade ela usa M, se eles oferecem um P para ela vai ficar feliz e ela vai voltar, porque ela está achando que ela está vestindo um P. Então, para nós que somos figurinistas, é horrível, porque você chega numa loja, você fala assim, mas peraí, mas isso aqui não é... Ah, não, meu amor, não, isso é P. Você fala, não, isso não é P. Isso é PP. A grade, ela está ficando menor no Brasil. Muito menor. Os tamanhos... É para vender, é uma grade para vender, né? Oi? Para enganar. É para enganar o comprador, ela se sentir, achar que ela está vestindo um número menor, em vez de respeitar a gradiação do mundo. E para nós, figurinistas, é isso. Você entra numa loja, por exemplo, o diretor chega lá, te dá uma... Ah, tá, eu tenho... Essa é a personagem. Uma mulher negra, do peitão, da bundona, ou não. Aí uma mulher autona, de 1 metro... Se você olha a nossa região, o Brasil, é europeu no sul, é africano no nordeste, e o cara vem com um personagem que ele fala assim, eu quero isso. Aí você chega... Primeiro, você chega em umas lojas, como figurinista, a primeira coisa que eles perguntam quem é a atriz, para saber se elas vão emprestar roupa ou não. Exato. Para saber se eles querem ter essa associação. Eu acabei de fazer um trabalho, sei lá, ano passado, que eles queriam saber, não, quem é a figurinista para ver se eu posso emprestar roupa, para ver se ela é boa o suficiente. Isso é uma merda, cara. Então é isso, sabe? Por exemplo,
Quando, por exemplo, você me perguntou como é que é a modelagem na moda, você tem um planejamento, porque tudo que você faz precisa estar à mostra 6 meses antes de entrar na sua loja. Então, você começa a trabalhar 6 meses antes. Né? Para essa loja, o verão começa em dezembro, essa roupa precisa estar na sua loja em outubro. Então, você começa... E você, enquanto estilista, fez isso em janeiro. Em janeiro, para estar na loja ou para você vender 6 meses depois. Então, assim, a moda que eu faço, ela não tem tendência. A minha moda nunca teve tendência. Eu não faço coleções 2 vezes por ano. Eu faço as coleções que eu quero fazer. Então, assim, às vezes demoram 2 anos para eu fazer uma coleção, e às vezes tem uma coleção que eu gosto muito, que eu vou tirando e vou trazendo essas outras peças. Então, E assim, você... a minha moda... Oi? Fala, completa, Não, por favor. perguntar? Não, e é isso que é muito interessante para o seu trabalho de figurinista, o seu conhecimento da modelagem, da costura, de quais são os tecidos que melhor caem para a modelagem que você está propondo. É isso que eu falo, a importância da modelagem. A modelagem é super importante, a mulagem é super importante, o conhecimento dessa matéria-prima, né, é super importante. E o trabalho do figurinista... E o trabalho do figurinista não é só ir lá e pegar uma roupa na loja, né? É saber vestir um corpo, né? Adaptar a modelagem ao corpo que vai ser vestido. Porque a coisa do mulagem é porque, assim, quando você faz a mulagem, você usa o tecido próximo da sua ideia do que seria o tecido que você estaria usando para fazer aquilo. Então, você já tem o caimento, você sabe como aquela roupa vai cair. E eu já sou mais maluco, eu já uso o próprio tecido que eu vou... O tecido que eu quero usar é o tecido que eu vou mular e que eu vou botar ali na manequim, que eu não vou recortar nada, eu só vou alfinetar e vou fazer aquele tecido brilhar da melhor forma, da melhor modelagem. Peça única é diferente, porque você tem uma peça única, é aquela peça. Certo. Mas quando você tem que reproduzir aquela peça... Isso aí que eu quero saber. Aí você precisa, aí você tem todas as etapas. Você faz o seu mulagem no murim, né? Tem várias tramas, tem o murim mais leve, o murim mais encorpado, o murim que tem um caimento, né? O murim que representa melhor o seu tecido, né? Desculpa? O murim que represente melhor o caimento do seu tecido. Sim, por exemplo, se eu vou usar uma seda, se a ideia é usar uma seda, eu compro uma viscose muito barata, de ponta de estoque, porque tem um caimento parecido. Exato. Então, quando você faz uma mulagem, você tem que usar o tecido parecido com a ideia que você, né, que você tem, da aproximação do tecido que você queira ter. Então, assim, são várias etapas. No meu caso, por exemplo, na moda, às vezes vem o desenho, a mulagem, o desenho plano e a costura. O meu é completamente diferente. Do jeito que eu opero, né, a minha cabeça opera, vem mulagem, eu faço toda mulagem, aí depois eu faço a peça piloto, vem o desenho, depois vem a execução da peça toda. Mas, por exemplo, eu faço a minha peça piloto. Por que eu faço? Quando é para mim, não, porque eu sei. Mas quando você vai dar para uma costureira, se você não leva peça piloto, ela vai voltar tudo independente, ou como seja, vai voltar tudo errado, às vezes. Às vezes elas precisam ver uma peça antes para entender o acabamento. E como é que são, e os ateliês que você trabalha? Como é a estrutura desses ateliês? Como é que é a mão de obra desses ateliês na moda? Cara, o meu ateliê em Londres, eu tinha um ateliê em Londres que fazia parte de uma cooperativa de ateliês de artesãs, porque os artesãos na Inglaterra, eles são muito respeitados, né? Sim, inclusive pelo governo. Exato. Então, eu fazia parte... Eles têm um approach do governo, né? Hã?
Eles têm um approach do governo, né? Eles Sim, têm tem essa coisa da associação textil, figurino, de moda, é muito forte, né? E uma coisa, por exemplo, quando na Inglaterra, eu tinha um ateliê maior, e era um prédio com 160 artesãs, era chapeleiro, sapateiro, peruqueiro, tudo que você possa uma imaginar. mistura de raças. Raças. 2 prédios, cada prédio tinha mais ou menos de 160 a 170 artesãs. Então, assim, nós estávamos inspirados o tempo inteiro, porque o seu vizinho era foda, o seu vizinho da frente era foda, do lado era foda, de trás era foda. Então, você estava ali, olha, era o tempo Independente da raça, gente do mundo inteiro. Isso Então, que assim, não, você culturalmente, sabe, eu aprendi coisas, né? Essa coisa do Marrocos, da África, da Grécia, do russo. Então, tinham influências culturais, tanto que, por exemplo, a moda que eu faço, eu não compro, eu não uso revistas de moda. Eu não sei, porque eu não quero ter influência nenhuma no que eu faço. Então, é tudo muito cego. Eu tenho meu manequim que eu fico ali brincando, aí vou criando a minha coleção e eu chego à minha coleção. Mas as minhas influências vêm de onde? Arquitetura, eu amo arquitetura, comida, artes plásticas, literatura. Então, assim, as minhas inspirações é do meu dia a dia. Eu não me pergunte sobre moda, porque eu não vou saber. Eu sei, também não. eu não sei. Eu sou uma estilista que não sabe sobre moda. Eu faço roupas. Mas enquanto figurinista, usa a moda. Eu uso a moda, claro. Super uso a moda ao meu favor, porque é uma coisa que eu domino. As duas estão sempre ali, né? É um E paralelo. eu tenho muitos amigos estilistas, assim. Então, e quando eu faço um figurino, eu quero fazer um figurino fodaraço, que tem um conceito. Em vez de ir Exato. numa loja Cantão e pegar um shortinho roxo com uma blusa azul, entendeu? Você quer contar a gente tem que contar uma história, né? Tem que contar uma Uma história. história. Então, assim, as minhas roupas, quando eu faço os meus figurinos, tem os dois. Tem muito figurino e tem muita moda. Claro que Olha que tem. fantástico. Isso é fantástico, gente. Isso é diversidade. Olha que maneiro, olha que aula, olha que exemplo. A Lena aqui, nossa amiga, que hoje está sendo uma mestra, falando das suas experiências. Lena, muitíssimo obrigado. E a gente vai voltar a falar, mas eu quero agora conversar um pouco com a Diana, né? A Diana agora vai vir com um pouco do teatro e das suas influências no teatro para o figurino de cinema. E aí, Diana, o que você está achando disso tudo? Vamos lá, vamos conversar. Cara, como eu falei, é isso, né? Tipo, o ateliê é muito meu mundo, né? Tipo, é esse lugar que eu cresci, esse lugar que eu aprendi, além da técnica, é um lugar para mim do aprendizado de compartilhamento, né? De conhecimento. Assim, para mim é um lugar muito generoso. Então, cresci no meio de um monte de mulher, principalmente um monte de mulher preta costurando, ensinando, e dentro dessa fábrica da minha mãe eu ia aprendendo muito, olhando, fazendo desenho no papelzinho, ia lá, pedia para a costureira fazer para mim, enfim, esse foi muito meu universo, né? Então, como minha mãe trabalhava para todos os figurinistas e eu desenhava, né? Eu comecei nesse lugar de... e é muito engraçado isso, da importância do conhecimento, pelo menos básico, né? Da modelagem, que vários figurinistas vinham aqui, então eles não tinham a noção da modelagem, tinham artisticamente, né, um potencial muito grande, e também não tinha do desenho. Então, era super complicado, né, como fazer esse... E também não era uma época de Pinterest, né, de informações que você achava muito fácil em revistas, enfim, na internet, como a gente acha muito mais rápido. Então, era muito complicado. Assim. Então, os caras basicamente precisavam de uma puta de uma modelista, de uma super costureira, para materializar aquela ideia, né? Então, eu ficava ali no desenho, e aí alguns figurinistas notaram, começaram a me chamar para trabalhar, e aí eu comecei. Então, eu comecei com o desenho. E aí, quando eu entrei nesse universo do teatro, né,
e que eu fui entendendo as dinâmicas, e com o passar do tempo eu fui assinando os meus projetos, esse repertório, né, do que eu já conhecia do ateliê, pelo menos do básico da modelagem, do entendimento do tecido, do entendimento de que cada corpo é um corpo diferente, e é isso que vem a diferença, né, da moda. Você não está criando uma grade, né, você está criando para corpo completamente diferente e para movimento muito diferente, né? Então, aqui, além da modelagem, tem algo que a gente tem que pensar, que é na construção de uma forma geral. Então, isso envolve a modelagem, envolve esse conhecimento técnico do tecido e o conhecimento técnico dos acabamentos, né? De como é que de que tipo de acabamento você vai poder dar para aquele tecido? Que tipo de acabamento eu preciso dar para um figurino de teatro e para um figurino de cinema? Então, isso tem uma distinção muito grande. E no nosso trabalho aqui de ateliê, a minha mãe, que ela trabalha muito com alfaiataria, alta costura, enfim, várias linguagens, a gente tem o que a gente chama de costura cênica, né? Que a gente começou... Eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre a costura cênica, a modelagem para o teatro e a modelagem para o cinema. Queria muito que você conversasse sobre isso. O que acontece? Assim, a modelagem é algo super complexo, né? A gente também trabalha muito com a mulagem. Eu, enquanto criação, eu modifiquei a minha forma, né? Eu desenhava muito antes e depois batia a cabeça para ver como é que aquilo se materializava, né? Então, sorte que eu tinha um super time que fazia com que aquilo funcionasse. Depois, eu, com o tempo, comecei a fazer as mulagens, né? Eu jogo tudo no manequim também, para tipo, Alex, eu pego o tecido e taco no manequim para eu ver toda a composição. Aí eu gosto de ser a louca do ateliê, assim, vai todo mundo embora, eu fico parada olhando, né, montando todos os tecidos, botando todo o material. Eu tô assim, só assim. A louca, assim, tipo, manda todo mundo embora, vai embora todo mundo mais cedo, eu fico lá olhando, virando, né? E aí tem as meninas que trabalham comigo, elas falam, começou o projeto arquitetônico, né? Porque no outro dia tá lá tudo montado no manequim e elas que se virem, para virar de verdade ali. Aí depois eu vou lá, faço para cada tipo, tem uma equipe básica que eu trabalho, então já tenho, né, uma experiência, um tempo de trabalho grande, e isso vai muito da minha base de trabalho, que é essa coisa do chegou um trabalho, chegou um projeto, eu divido com toda a minha equipe, leio aquele roteiro com toda a minha equipe, seja ele teatro, seja ele cinema, então todo mundo tem um entendimento do que está acontecendo, do que é esse trabalho, então a gente raciocina junto, né? Então, por exemplo, se a gente está fazendo um espetáculo de teatro, a gente entende o quanto de movimento tem nele, o quanto de coreografia tem nele, o quanto de troca de roupa tem nele, né? Então, para a gente pensar nessa construção. Então, quando eu chego até o desenho, né? A gente já fez junto todo um estudo de tecidos, né? Porque tive projetos e aí que entra o lance da costura cênica. Que muitas vezes, por exemplo, a gente vai fazer uma roupa de época ou a gente vai fazer uma alfaiataria que, se você levar para um alfaiate, isso leva um tempo de construção e você tem que respeitar um tempo de construção daquela roupa, que é até ofensivo você pedir para o cara fazer aquele paletó em 2, 3 dias, né? E a gente tem uma mão de obra muito restrita, um número muito pequeno de pessoas trabalhando nessas áreas, né? Tanto como modelista, tanto como alfaiate, costureiras de alta costura, enfim, pessoas qualificadas, a gente tem um número muito pequeno e muito por isso, as escolas não estão formando essas pessoas, né? Então, o que acontece? Chega um trabalho, todos os figurinistas brigam pelas mesmas costureiras, a gente não tem um tempo, os trabalhos nunca são honestos em relação a tempo, então a gente tem um ritmo muito louco para poder concretizar aquilo, e aí que entra a costura cênica, que é como a gente confeccionar e manter a dignidade daquela modelagem, daquela roupa de época, daquela alfaiataria, sem o tempo naturalmente exigido, né? Então, vamos estudar, analisar aquela peça e pensar, opa, eu não tenho tempo de forrar esse paletó inteiro. Então, quais são as zonas que eu preciso que sejam mais estruturadas? Como que eu posso estruturar essa manga para não perder a dignidade, né, do colega ali? Então, a gente começou a trabalhar e fazer alguns treinamentos para isso, assim, de como se fazer um bolso embutido, mas qual é a forma mais prática de fazer ele se manter na qualidade que ele tem que ter, né? De como fazer essa manga na qualidade que ela tem que ter. Quais são os cortes, e aí, dependendo, né, de teatro, cinema, a gente tem uma diferença que são os volumes, né? Os acabamentos para cada linguagem dessa.
Então, por E exemplo... a diferença da linguagem, e essa grande diferença da linguagem da roupa do teatro para ser vista no palco, né? O volume, né? É muito maior. Porque o olho é diferente, né? O alcance do olho é completamente diferente. O teatro você tem a distância e a tela do cinema ele está ali colado. Então, um fio de linha... A câmera vai à roupa, né? No Exato. cinema, a câmera vai. No teatro, a câmera a roupa tem que ir, né? Tem que ir. Imagina, se você pensa um fiapinho de linha, no cinema vira uma cobra, né? Uma roupa, assim, vira uma coisa gigantesca. Então, eu sou a louca da sair com as fitas assim no meio do set, tirando todas as linhas, que vira uma coisa de uma dimensão. E o teatro, você tem que pensar numa outra linguagem, né? De como que ele vai chegar a esse olho desse público. Então, a gente focou muito em tentar treinar as pessoas para a costura cênica, para que seja possível a construção daquela roupa, mas num tempo mais reduzido, né? Sem a gente perder as características, sem a gente perder o que a gente quer representar. Então, esse conhecimento de ateliê, tanto da matéria-prima como da modelagem, pelo menos o básico dessa modelagem, né? Te ajuda muito quando você vai pedir para uma costureira fazer, né? Então, geralmente, você não tem o seu time à sua disposição o tempo inteiro, né? Então, se você não tem um puta de um desenho técnico, você desenha exatamente bem, que eu acho que nenhum desenho é capaz de alcançar, né, o nível de detalhamento que você precisa, né? Você precisa ter uma noção de tecidos e de modelagem para você conseguir, até isso que a gente falou, assim, ter um conhecimento até para você desconstruir o que é básico, né? Do tipo as regras da modelagem. Até para você desconstruir isso, você precisa ter um conhecimento prévio dele, né? Exato. Então, para você desconstruir, você tem que saber construir. Exatamente. Então, várias vezes, por exemplo, eu ia trabalhar com uma equipe que eu não conhecia, eu saía de Salvador e ia para outro lugar, e que eu apresentava um desenho, por mais bem feito que fosse, a costureira falava, não é possível não. Fazer essa manga cone, não é possível não. Eu falo, vamos lá, vem aqui que senta aqui, vamos ver. É possível porque eu já fiz. Dona Dora me ensinou. Então, você saber o que é possível e entender também o que não é, né? Porque às vezes você quer, do tipo, como diz aqui, tirar leite de pedra. Você quer que aquele tecido, aquele material te ofereça uma forma, um movimento que ele não vai ter nunca, né? Então, e aí é aquela guerra, né? Da costureira, da modelista com você tentando fazer aquilo virar a verdade, né? Virar a verdade. E aí, por exemplo, das minhas experiências, assim, né? O que esse conhecimento me ajudou muito, e na verdade, a partir de um monte de bater cabeça mesmo, eu acho que a cada trabalho você vai aprendendo dessa grande diferença, né? Da linguagem do cinema para o teatro. Então, muitas vezes, por exemplo, eu criava desenhos super elaborados, né? Com volumes gigantescos, mas aí a gente tinha várias dinâmicas que destruíam tudo que eu tinha criado, né? Virada à noite desenhando, mas aí entrava o coreógrafo, né? Entrava o diretor, modificava a cena. Então, eu criava aquela estrutura, uma roupa super estruturada para aquela cena, mas depois eu entendia que o personagem tinha que trocar de roupa muito rápido. Então, como que eu consigo, né, elaborar essa roupa de forma que ele possa trocar muito rápido, mas sem eu perder a estrutura? Tá, então, e chegava um momento que eu entendi, ok. Chegava o cenário, a minha estrutura da minha roupa, que tinha um ombro deste tamanho, não passa no cenário. Quase matei um ator uma vez com uma gravata que ele tinha, e tinha um cenário que ele se pendurava, e ele ficou pendurado na estreia, assim, né? Então, o teatro tem várias demandas que você tem que estar muito atento, né? E você adequar as suas formas a ela. Então, por exemplo, essa roupa que era super estruturada, depois de um tempo eu entendi que a atriz tinha que correr o teatro inteiro, ela atravessava o teatro, e vinha correndo e descer a escadaria. Então, essa roupa que era feita de um couro, tinha um couro falso que eu tinha achado fantástico, a cor era incrível, não sei o quê, mas na prática ele não funcionava. Então, quando ela corria, a primeira corrida dela, ele abriu inteiro, né? E tipo, isso eu batendo cabeça com a costureira falando, não, mas dá. E aí, não, a gente entendeu que não dava, e aí virou tipo um quebra-cabeça. Então, assim, que material que a gente vai usar no gancho? Que material a gente vai usar na perna? Então, ao invés de ser esse couro falso, a gente vai trabalhar com neopreno, a gente vai trabalhar uma malha nessa região. Então, virava um quebra-cabeça, né?
E aí depois eu me virava tecnicamente de como disfarçar o tecido que eu não queria que aparecesse, enfim, né, de disfarçar essas soluções. E aí envolve todos os outros conhecimentos que eu acho que é muito legal, né, para as pessoas que estão começando, assim, investigar pelo menos o básico, né, porque daí você tira soluções, você consegue resolver, né, questões a partir desse conhecimento. Então, esse conhecimento prévio, né, o que eu fui adquirindo da modelagem, da funcionalidade dos tecidos, dos materiais, me ajudou muito hoje para a criação, né? Hoje facilita e reduz um tempo absurdo, né? Exatamente, porque a partir do momento que você domina a importância da modelagem, do caimento, de quais tecidos caem melhor para qual tipo de modelagem, para que tipo de corpo e para que tipo de pele, facilita demais o seu trabalho, o trabalho da modelista, o trabalho da costureira. Uma coisa que eu queria saber de você, Diana, você sendo aí a nossa representante soteropolitana, como é que anda a estrutura dos ateliês? Essa mão de obra, como é que é o futuro dessa mão de obra? Como é que você está vendo isso? É super preocupante, eu acho. Então, eu virei a militante de ateliê, na verdade. Porque de quando eu comecei a trabalhar, assim, eu vejo quem são essas pessoas que estão trabalhando e as pessoas se repetem, né? A gente não consegue gerar novas pessoas. E aí começou um movimento a gente tem um teatro muito grande, muito importante para a gente aqui em Salvador, que é o Teatro Castro Alves, e a gente começou a pensar em como a gente treinar pessoas, né? Preparar pessoas. Então, a minha mãe ministrou um curso, eu estava ministrando um curso de envelhecimento, de tingimento, e ao mesmo tempo ela estava ministrando um curso super lindo assim de modelagem, e era muito emocionante você ver alguns estudantes, né, de moda que tinham feito nesses últimos 6 meses a aula de modelagem, mas que não aprendia nada assim. Então, nesse tempo curto, foi fazer oficina com ela, e muito focado nessa coisa da costura cênica, né? Então, você vê que as pessoas conseguiam aprender, e era super emocionante, assim, né? Você vê os alunos falando, cara, num tempo muito curto, né, eu consegui aprender isso, mas também entendendo que é uma função muito complexa e que demanda muita prática, né? Mas no mercado, de uma forma geral. Mas esses cursos é isso, você precisa de uma continuidade, não é só um curso pequenininho, assim, não é só um curso rapidinho. Assim. A modelagem você vai descobrindo muito. Assim, você pode ter um livro de modelagem, mas na prática você vai entender com o seu repertório pessoal, de tudo que você vai tentando, né? Do dia a dia, você vai voltando. Nos desafios da vida, né? Exatamente. Então, a gente começou a tentar trazer mais pessoas, mas a gente tem um fator muito agravante e que, para mim, isso é muito importante e faz parte da minha militância, que é a valorização dos profissionais, né? Então, assim, a falta de valorização, a falta de remuneração honesta, como que eu posso dizer? A falta de remuneração que eles precisam pela complexidade do trabalho afasta muitos profissionais, né? Então, porque todo mundo chega e fala, é só uma bainhazinha, não, é só um vestidinho, é só isso. Não, tem todo um trabalho por trás, né? Eu lembro até hoje, quando eu comecei a trabalhar com figurino, e uma modelista costureira, fui perguntar quanto é que ela cobrava para fazer um vestido. Aí ela falou, quanto você comprou o tecido? O tecido foi tanto. Então você comprou o tecido que custa tanto, eu vou gastar tantos metros, você gastou X. Eu te cobro 3 vezes mais do que o preço que você comprou o tecido. Eu falei, por quê? Ué, querido, se eu tenho que ter direito a erro. Se eu errar, eu vou ter que ter pelo menos o dinheiro para comprar o tecido de volta para você. E ter algum lucro. Ou seja, eu acho que eu fui meio que acostumando com isso, né? Quando as pessoas tenta baratear o preço da costura. Aí eu sou o primeiro a falar, não, é o único lugar que eu não posso economizar é na costura, porque é a costura que vai dar a beleza que eu preciso para os figurinos que eu quero entregar. A costura é simplesmente a materialização da sua ideia, né? Não adianta eu vir com Exatamente. Se eu não tenho a pessoa capaz de fazer aquilo muito bem, aquilo vai ficar um horror, né? Vai ficar horroroso. Você nunca vai ter o resultado
que você prometeu, que você vendeu essa ideia, né? Você nunca vai ter um resultado, porque o que acontece várias vezes? Vamos naquela costureira que é mais baratinha. Mas a pessoa não tem o conhecimento técnico, né? Para poder realizar tem aquilo. o time também, né? Não tem, exatamente, ainda tem esse fator time também, né? Eu fui filmar em Paulínia, e aí era uma briga com as produções sempre. Eu falo, cara, pelo menos a minha equipe base eu vou levar, porque eu já conheço essa modelista, roupa de época, eu sou muito acostumada, 90% do que eu faço é do ateliê, assim, eu faço muito pouca produção, eu confecciono muito. Então, assim, se você me contratou porque você conhece meu trabalho, e para eu te dar o trabalho que você viu, eu preciso dessa equipe técnica. Mas aí era o inferno, e tenta economizar sempre na costureira, e aí começava essa briga, na verdade. E aí você É o barato que sai caro, né? Exatamente. É o barato que sai caro. Eu falei, você pode cortar até meu assistente, mas minha costureira você não vai cortar de jeito nenhum, nem eu vou reduzir o valor de jeito nenhum. Assim, sempre foi muito essa briga, porque para mim é extremamente desonesto meu nome aparecer lá e eu esquecer de todo mundo que está por trás, fazendo aquilo virar de verdade. Então, essa é completamente a minha militância, essa é completamente a minha bandeira dessa valorização, porque não consigo imaginar a minha carreira sem esses profissionais, na verdade, né? Ateliê é tudo. Essas pessoas do ateliê é que dão alma ao nosso trabalho. Aí, por falar em ateliê, eu vou chamar agora o nosso amigo Marcos Januário, que começou fazendo grandes espetáculos enquanto assistente, fez linha de show da Rede Globo, faz carnaval, está fazendo trabalhos bíblicos. Ele chegou a Adão e Eva. Vamos lá, Marcos, fala aí a sua experiência para a gente. Olha, eu estou no momento... Hoje está bafo essa gira. Tá muito bom. Depois dessas duas, a gente tem que até, né? Tem que tá bem, porque são duas mulheres maravilhosas. Mas você tira do samba. Eu estou produzindo os figurinos junto com uma equipe gigantesca da próxima novela bíblica, chama Gênesis, e com uma equipe de muitos figurinistas, cada um comanda um departamento. Eu cuido do masculino, né? É uma novela com 150 capítulos e quase 300 atores. Então, para você ter uma ideia, em 10 capítulos tem 3 fases da novela, né? E começa lá atrás. Você é uma pessoa que está acostumada a lidar com essas grandes massas, né? A partir do seu trabalho na linha de show da Rede Globo, essas séries, essas novelas bíblicas enormes da Record, Carnaval, onde tem muita gente, tem você, né? Eu gosto, e é a nossa grande paixão, né? Uma das coisas que eu estava ouvindo e que eu usei muito para a minha carreira, porque são departamentos e coisas específicas, né? Quando você faz uma construção de carnaval, por exemplo, alas, quando você faz a grande massa do desfile de carnaval, você pensa numa modelagem PMG dentro de uma graduação que você não sabe o corpo da pessoa que vai chegar. Então, você estuda aquilo, divide mais ou menos a tua ala ali e faz. Tirando tem um tempo de vida, né? Exatamente, né? Agora, por exemplo, o que está acontecendo com essa novela? É uma novela que tem muitas fases. Lá atrás começou, por exemplo, com Adão e Eva. Ainda não existia uma modelagem, porque eles saem do paraíso apenas com uma folha de parreira. Mas a gente construiu uma ideia de modelagem. Porque quando você une um couro ao outro, isso já é uma modelagem. Quando você faz uma tanga, um tapa-peito, algum tipo de adaptação ao corpo, é quase uma mulagem mesmo. Então, a gente fez muito isso com couro, com peles de animais, é esse primeiro período da novela. Né? E a gente teve que aprender muito. Por exemplo, tem uma parte que a gente fez com folhas naturais de árvore, de planta, para poder dar essa ideia. Eu parto da seguinte forma. Eu primeiro tenho que ter um conceito. Esse conceito é estabelecido pela direção, pelo historiador e pelo cliente, que também dá a sua opinião sobre o que ele quer. A partir desse conceito, eu parto para uma modelagem para cada família. Então, a família de Abraão vai ter essa modelagem. A família
Giló vai ter essa modelagem. E aí eu começo a construir essa ideia na escolha de tecidos. E aí eu vou dando para cada família, para cada personagem, uma linguagem, mas que quando se harmoniza com o masculino e o feminino, porque, por exemplo, eu não faço o feminino, quem faz são outras figurinistas, mas eu tenho que linkar com aquilo que eu estou fazendo. Então, normalmente a gente parte disso, dessa construção do figurino dentro do conceito geral da novela. Nessa coisa da época, a parte tecido é o calcanhar de Aquiles? Muito. A gente aqui, o Severo hoje está em São Paulo fazendo compras e mais compras. Uma grande parte da novela foi comprada no Marrocos. A gente foi para Marrakech, para Ouarzazate, compramos muito material lá para poder dar essa cara de época bíblica, principalmente. No Marrocos é um polo cultural de cinema, onde foi gravado grandes filmes e séries, e de repente você está no meio do deserto e você chega nos cenários de Game of Thrones ou de Gladiador, é muito normal, o Príncipe da Pérsia, né? Então, você pega uma lojinha, um vilarejo, todos têm um tecido, uma passamanaria, uma coisa assim. E a gente enlouquece, né? Porque quando você tem esse conceito, essa modelagem, esse tecido, você ainda tem que ter a vivência, o tingimento, o adereço, o bordado, todas essas coisas juntas para poder fazer com que esse projeto tenha uma cara interessante, porque a cobrança é cada vez maior para que a gente tenha um produto maravilhoso, vendável. Essa coisa você tinha conversado isso comigo há alguns dias atrás, porque tem essa cobrança de não ser uma coisa tão época, tão restrita à época tal qual foi. E eles têm uma responsabilidade muito maior com o lúdico. Como você faz essa junção do lúdico e com a realidade? Como é que você tenta fazer um paralelo entre uma coisa e outra, ou você parte para o lúdico? Não, normalmente, a gente tem um workshop com um historiador. Por exemplo, eu estou fazendo a cidade de Ur, que é a cidade onde nasceu Abraão, que é uma cidade... Então, é toda uma imagem da Suméria, da antiga Babilônia, daquela área ali. Quando a gente quer isso, porque às vezes fica muito nacional do hebreu, né? Então a gente precisa dar uma quebrada. E aí a gente entra na liberdade poética, muitas vezes. Acho que o Marcos caiu. Caiu? Tá voltando. Agora, na hora do babado forte. Agora que o negócio está começando. Nossa Senhora protetora dos figurinistas da internet voltou. Mas eu estava dizendo que quando você me perguntou sobre a questão do lúdico, nós temos um historiador, nós seguimos tudo que o historiador nos orienta, né? Mas existem momentos que precisamos ter uma linguagem mais artística, mais poética, porque senão fica sempre o tradicional do hebreu, aquele hebreu que acompanha Jesus e tal. Então, normalmente, a gente quebra um pouco, né? A gente utiliza uma calça, que às vezes naquela época não tinha, um colete um pouco mais comprido, a gente acaba adaptando essa linguagem para ter um conceito até vendável, para ser... Porque essas novelas viraram quase que grandes séries, né? Internacionais. Assim, é isso que eu queria saber. Aí você abre a mão da modelagem tal qual era, mas aí você mantém os tecidos. Como é que você faz? Você faz alguma aproximação disso? Ou... Uma das coisas que a gente não aqui, o grupo todo, não abre mão é de textura, muita textura, muito tecido estruturado, com tramas, para que tenha uma realidade e muita vivência. Então, o figurino tem que ter uma cara de vida, de vivência.
É uma coisa que a gente está tentando inserir nas últimas novelas, é mostrar que aquela roupa passou por algum lugar, né? Atravessou um deserto, que aquela roupa tem vida. Ah, que ótimo. Mas a questão essa sua relação com essas modelagens, né? Você que veio da linha de show, chegar a uma modelagem da era antes de Cristo, né? É incrível, né? Nós temos aqui alguns profissionais Você fazer o pré-Fashion Week de Cristo. Aqui tem alguns profissionais maravilhosos que passaram por aqui, ainda estão. Então, nós temos, por exemplo, o seu Altamiro, que é um puta modelista. Conheço da minha época, antes da Record. Né? Temos Paulinho que faz feminino lindamente, a Sueli Guerra, que é uma professora também, está com a gente, e outras pessoas também, até pessoas que vieram de carnaval, que fazem grandes quantidades. Então, assim, tudo isso de uma equipe muito grande que tem que ter um olhar apurado. Então, muitas vezes, a gente se puxaria a orelha, um fala para o outro, olha, tem que ter mais, tem que ter menos, mas somos muito parceiros ali, todos nós. Ô, Marcos, me fala um pouco sobre a coisa da linha de show, balé. Como é que é essa coisa da modelagem para esses grandes grupos que você sempre viu, esses grandes grupos de dança, essa massa? Como é que é isso? O balé, por exemplo. Eu tive experiência em 3 momentos importantes, assim. Fazer um programa, como, por exemplo, um Criança Esperança, que é um show de palco, com balés que trocam o tempo inteiro aquela quantidade de gente, crianças, inclusive. Uma experiência com Ivaldo Bertazzo, que falava sobre o corpo vivo, que já é um balé onde a importância não é nada em volta, a não ser o corpo em movimento. É totalmente diferente de você fazer um show, um Criança Esperança. E eu tive uma experiência em Brasília, na Copa das Confederações, que eram 3.000 voluntários, que eram de todos os tipos. Você nunca viu na vida, né? Que você nunca viu. Então, eu tinha um macacão, PMG, GG, Extra G, e a hora que você colocava no ser humano, virava uma tenda de circo, né? Então, você tem que ali adaptar. Aí, assim, cada movimento tem que ter uma modelagem, uma construção adequada. E também eu vejo que tem uma importância, né? É óbvio que você não vai conseguir fazer com que 3.000 pessoas estejam ajustadas numa roupa sob medida. Diferente de um balé do Ivaldo, que é uma coisa espetacular, pensada corpo a corpo, com o músculo do corpo em movimento, né? E um show para um público que quer ir ver o seu cantor se apresentar. Então, cada um desses momentos, eu entendi, tanto com Chico Espinosa, ou como Ivaldo, ou, por exemplo, com a Daphne Cornês, que é nada mais, nada menos que assistente do Franco Dragoni. Ela foi a responsável pela abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil. Foi tão criticada, mas uma profissional espetacular, que ela fazia a modelagem na parede do macacão, chegavam 1.000 pessoas e ela dizia essa, cada um ia para o seu tamanho, e quando você vestia, estava impecável. Ela sabia exatamente o lugar do taco para pôr debaixo da perna. A estrutura do corpo, né? É o conhecimento da estrutura do corpo. E uma estrutura de corpo em circo, que é mais espetacular. É outro movimento de corpo. Então, assim, acho que de toda a parte de figurino que a gente tem falado aqui, eu acho que a modelagem, ela tem as meninas têm total razão. A modelagem é a construção mais econômica, mais rápida e mais assertiva quando a gente faz figurino. Gente, que maravilha! Eu tô abestado, porque que incrível, né? Esse papo nosso, né? São 3 artistas diferentes na mesma área, os 3 negros maravilhosos, cada um contando a sua experiência e a importância que tem a modelagem. Realmente a modelagem, como diz a nossa amiga Rô, a Rô Nascimento, a modelagem é a arquitetura da roupa.
a coisa mais importante. Talvez seja a estrutura do nosso personagem vem através de uma puta modelagem, de uma puta mulagem, do conhecimento dos tecidos, dos aviamentos, dos acabamentos, o tipo de modelagem para o tipo de trabalho que você está fazendo, se é para moda, se é para uma vitrine, se é para um cinema, se é para o teatro, se é para um baile do municipal, ou se é sei lá, um espetáculo ao vivo. É muito incrível. Eu estou muito feliz. Eu queria assim, que vocês ficassem à vontade para perguntar aos nossos mestres e amigos. Essa é a hora. Eu queria falar uma coisinha. Oh! Tá feliz, oh? Modelagem é minha paixão, eu amo. Enfim, eu fiz moda, né? Muitos anos em moda aqui em Belo Horizonte, depois que eu fui para figurino. Então, mesmo trabalhando com moda e desenhando moda, eu quis... Rô, posso só te interromper? Minas Gerais é o lugar que faz a melhor moda do mundo. Eu posso dizer que eu fui bem feliz nisso, porque eu fiquei um ano Concordo. no ateliê de modelagem, fazendo estágio com a Júnia Mello, que é uma mestra de modelagem. Depois eu fui para o mercado de moda e atuando nas confecções, principalmente Grassotone e Alforria, eu me aprofundei muito dentro da modelagem, porque eu fui entendendo que a roupa é o resultado dessa construção, né? Ou na mulagem, ou mesmo na modelagem plana. Tive uma mestra de modelagem de malharia, e a Grassotone era uma pessoa que falava para a gente uma coisa muito bonita, ela fazia comigo uma coisa muito bonita. Quando a gente recebia as pilotagens dos tecidos, ela me dava assim, 5 metros de cada um, mandava eu levar para casa para eu dormir com os tecidos, para eu passar o dia com os tecidos, para eu entender a alma daquele tecido, para eu saber o que a roupa, o que o tecido pedia de modelagem. Na verdade, ela te dava o tecido para você brincar de Barbie com você mesma. Comigo mesma, para eu entender o que era o tecido. Então, eu acho das coisas mais maravilhosas nesse mundo. Minha mãe foi costureira, então eu aprendi com ela desde pequena, e minha paixão era ver um desenho se transformar numa roupa pronta. E a gente está perdendo isso, porque os jovens estão achando que basta desenhar e ir para a vida que está tudo certo. E eu queria dizer aqui de coração para os alunos que foram do nosso curso, ou para os figurinistas, enfim, a maioria já sabe, mas para os que almejam, né, chegar lá, que é das coisas mais importantes do mundo. Você ter uma noção de modelagem facilita muito o seu trabalho. Meu primeiro trabalho de cinema foi o Mauá, era filme de época, e eu tenho certeza que isso me deu uma alavancada no início da minha carreira, trabalhando com as costureiras, sabe? Levando o meu conhecimento para as costureiras, enfim. Não deixa isso morrer, como a Diana falou, o tanto que é importante a gente valorizar esse profissional. Formar novos profissionais, né? Formar novos profissionais. Não há nada... Desculpa, Rô. Não, imagina. Não há nada mais bonito, né? Quando você... Assim, eu falo como figurinista e como estilista. Eu acho que a construção de uma peça de roupa, né, o acabamento dela, assim, uma roupa, você percebe, né? Olha pelo acabamento, né? Você vira ela do avesso. Sim. Se você pega um vestido dos anos 50, né? Assim, você tem palmos de tecidos de sobra. Sim. Que você possa reformar ou fazer o que você quiser com esse vestido ou com essa peça de roupa, se alterar essa peça de roupa. E hoje em dia, isso é o problema da indústria de moda, porque o que acontece? É tudo no overlock, meio centímetro. Não tem nada, não tem sobra nenhuma. É para acabar amanhã. Vestiu hoje, acaba amanhã.
Mas tem uma coisa também que a gente que é pertinente, até que me faz rir. As minhas roupas são forradas. Eu acho que o caimento da roupa, o forro muda, a roupa muda com forro. Muda a estrutura. Muda a estrutura, muda tudo. É muito melhor você ter uma roupa forrada do que você ter uma roupa acabada que tem aquele acabamento que é tipo 5 centímetros na gola, aquele negócio que fica pulando para fora. Lena, em Santos Dumont, todo o meu figurino feminino e masculino, todas as roupas eram forradas. Caso a atriz quisesse tirar roupa em cena, era tudo forrado tal qual a época. Tão maluco que eu sou, né? Mas é muito mais fácil. Se você pensa na roupa construída, né, na formação da roupa, na verdade são 2 roupas, você corta e o forro e você bota os 2 juntos e deixa cair. Se você for fazer o acabamento daquela roupa no overlock, ou antigamente que era o zigue-zague, você vai gastar muito mais tempo fazendo esse acabamento do que você ter uma roupa forrada. Não sei se a Diana concorda comigo, assim. E a coisa do ateliê, é o que eu falo. Eu sou louca, eu tenho uma coleção de tecidos que é uma coisa extraordinária. Eu tenho tecido de todos os anos, sabe? Todas as épocas. Eu odeio roupas sintéticas, eu adoro algodão. Eu tenho uma coisa também. Com todo tipo de algodão. Roupa sintética, sabe aquela coisa que te sobe na esquina? Eu sou cria da Rita Murtinho, né? Então, assim, sintético nem pensar. Não, é plástico. Você, assim, qualquer temperatura, as roupas hoje em dia, assim, uma temperatura de um ar mais quente, aquela roupa pega fogo. De tão sintético aquele negócio é horroroso. E não tem caimento, fica aquela coisa, coisa dura. Lena, você sabe? Oi? Você sabe, Lena, que uma das grandes dificuldades que a gente tem em novela bíblica, nós compramos um linho e aí você acha que aquilo é um linho, né? E aí tu vai passar um chá quente e aquilo vira um nylon e você perde uma roupa inteira. Você perde porque uma roupa você inteira. acredita que aquilo é um linho. E é tão mentiroso o mercado hoje de alguns materiais, principalmente os importados. Não, sem contar que você não encontra linho mais no Brasil, né? Não existe mais fábrica de linho no Brasil. Gente, nós somos quando eu fiz Milagres, eu tive sorte, porque em Milagres eu tive ainda a Leslie, que ainda existia a Leslie quando eu fiz Milagres de Jesus na Record. Mas gente, agora, imagina... Produz algodão e a gente paga uma fortuna no algodão que a gente produz. Eu já comprei algodão na Inglaterra, feito no Brasil, que era o mesmo algodão, que era lá fora era mais barato comprar o algodão brasileiro do que comprar no Brasil. Aliás, Lena, o lugar que eu amo Londres, eu vou sempre para lá, sempre que eu posso. Eu tenho amigos em Londres. Agora foi o lugar do mundo que eu mais vi a maior variedade de tecidos africanos. Mas posso falar uma coisa? Eu acho que a Inglaterra tem uma coisa Não, tem o mercado de Brixton, que é o melhor, aí tem Hoxton, que que são os extremos. Mas eu acho que tem uma riqueza cultural em termos de vestimenta, que não é só a coisa do figurino, mas como as pessoas se vestem. Tudo. Na Inglaterra, tudo. É o que eu falo. Você fica na esquina e você tem uma aula de figurino ou de moda em 10 minutos. Você não precisa fazer nada. 10 minutos. Nossa, não precisa nada. Você não precisa falar. E observa. Exato. É a coisa mais extraordinária do mundo. Você vê uma pessoa andando na rua de costas. De indumentária, né? Quando ela vira para você... Cara, assim, a primeira coisa que eu fiquei... Que eu não entendi, assim, eu falo, como assim? Eu tinha um amigo na faculdade que ele era um homem, barbudo, tinha uma barba no peito, um cabelo na bunda. Por trás era uma mulher. Era uma mulher de salto alto, isso o quê? 10 anos atrás. Na Inglaterra, muito...
E ninguém olha para o cara, tipo assim, ai, meu Deus do céu, o que é que o cara tá vestindo? Não tem isso, não se tem. As pessoas vão lá e falam, caralho, que incrível. Passa 10 minutos no Sorro, em pé, ali na esquina, parado, você pronto. Não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. É uma mistura do lindo, do uma feio, liberdade, né? Uma liberdade. Não, na Inglaterra, você mistura com a coisa moderna, é a coisa mais maravilhosa. Não tem nada melhor do que o cafona, gente. Os ingleses, eles têm uma coisa de cafonice que é a coisa mais extraordinária do mundo. como mistura bem essas coisas. E é árvore de Natal, assim, é do fio aos pés. É muita coisa envolvida. E tem essa coisa, né? Eu acho que também essa tem essa coisa de abrir a roupa do lado do avesso. Por exemplo, eu lembro, eu em Londres, vendo as roupas de 1700. Quando você vê a estrutura, né? Eu entendo muito essa coisa da arquitetura da roupa. Quando eu pego uma roupa de época e viro ela do avesso. Né? Uma original. É foda, é foda. Mas é porque tem a valorização da mão de obra que a Diana estava falando, sabe? Assim, as roupas, elas são muito bem a estrutura da roupa, elas estão ali para durar. É. Elas têm uma história. É outra, né, Lena? Você analisando roupas, por exemplo, da Cornejo, que são roupas não originais, mas feitas pelas épocas, a estrutura dela é outra. A gente aprende muito podendo ter acesso a essas roupas que vêm desses acervos de fora, porque a mão de obra deles são mão de obra que passa de pai para filho há séculos. Exato. Mas é por isso essa que é a nossa maior preocupação, né, Rô? Essa coisa de passar de pai para filho. Será que isso vai resistir? Até quando, né? Mas, acho que a gente precisa... Eu acredito numa volta, sabe? Eu não acredito que a coisa vai ser... Talvez a tecnologia venha ajudar um pouco mais, mas é impossível acabar, entendeu? A não ser que daqui a pouco a gente vai usar... acabar não acaba, mas eu acho que vai ficando escasso, né? Aqui no Brasil, né? Vamos voltar para o Brasil, né? Não, as fábricas fecharam. A gente está na mão da China. Eu vejo muito uma transição. Fecharam, as de algodão estão fechando, as de linho fecharam. O algodão, o nosso governo... eu no Santos Dumont... Nossa, seda! Eu tive que importar tudo no Santos Dumont. Eu não tinha tecido nacional, gente. Olha que maluquice. China é poliéster, né, gente? China não é... mas a gente tinha uma indústria de seda que acabou. Você não tem acabou, mais seda, linho, tudo isso acabou. Foi matada pela China e pela Coreia. Mas falando dessa coisa de ateliê, é o que eu falo. Eu falo para os meus alunos, eu falo para os meus assistentes. E assim, eu sou uma figurinista que eu boto mão. Eu chego no set, desde o pré até o set, eu estou ali. Eu costuro, eu corto com todas elas. Eu acho que é equipe. Esse negócio... Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que, assim, que eu aprendi muito com o Roger, que o Roger... Você não via ele parado, que era o figurinista inglês. Ele não parava. E não existia essa coisa de eu estou assinando. Chegava num set de filmagem, quando ele não estava, os assistentes dele, várias vezes, essa coisa de diretor não falar com assistente, onde já se viu isso? E era uma coisa clara. Se o Roger não tivesse num set de filmagem, o diretor, ele vinha a mim. Porque o meu conhecimento, eu estava ali representando o Roger quando ele não estava no set de filmagem. Esse é o papel de um grande assistente, é isso. Eu já fiz trabalho no Brasil, que eu já tive gente de outras equipes dando esporro, falando, maltratando as minhas assistentes num set de filmagem, porque ela achava que ela podia maltratar alguém porque era assistente. Absurdo isso. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco isso também, porque assim, a gente está num lugar,
sabe? Por que que as pessoas simplesmente elas estão migrando por outras coisas e elas não perdem, elas não prestem atenção o valor que essas pessoas têm, equipe. Eu sem minha equipe, um figurino, uma figurinista sem equipe não é nada. Não é nada. Não é isso, porque nada. Posso ser primeira, né? segunda, terceira, quarta assistente. Ela tem o mesmo valor que eu, porque eu sozinha eu não assino um figurino. Uma figurinista sem uma costureira também não é isso, não é ninguém. Tem uma Nós não somos costureira, ninguém. tem uma modelista, gente. O que é O que me uma roupa fascinou... feita por uma costureira e você entra num set de filmagem, aquela mulher, todo mundo respira do que aí você vai numa lojinha, pega uma roupa, que o personagem não tem característica, não tem, parece é feio. Lena, o que mais me fascinou pelo cinema, que eu acho que fascina todo mundo e fascina todos nós, é a engrenagem, né? Nós somos como uma máquina de um relógio suíço, em que qualquer mola, qualquer ruela, qualquer parafuso é fundamental para que a hora passe de acordo. Então, essa é a vai da importância bordadeira da nossa ao profissional final. Do pensamento do figurinista, ele pensar no personagem, ele mular uma roupa, ele desenhar essa roupa, passar por uma modelista e virar realidade. Essa é a nossa realidade, ver essa roupa pronta na tela. Isso é que nos fascina. E é isso que a gente tem que respeitar, a nossa equipe, e saber que um figurinista não é feito sozinho, ele é feito de uma máquina de pessoas que são super importantes para que o trabalho dele dê certo, para que o nosso trabalho sobreviva, para que sejamos respeitados enquanto figurinistas e não enquanto aquele mocinho ou aquela mocinha da roupa. Mas a gente precisa entender a importância desse profissional. E a gente precisa ensinar para essas pessoas a serem competentes e muito boas. Exato. Os meus assistentes, eu não quero que eles sejam meus assistentes para o resto da vida ou que eles sejam um mero assistentes. Eles vão ser um puta assistentes. Não, e serão amanhã um puta figurinista. É isso, a gente tem que promover isso. A gente tem que incentivar. Mas ele está sendo assistente agora, ninguém quer. Eu não quero que os meus assistentes sejam assistentes para sempre, eu quero que eles façam 1, 2 trabalhos para mim e eu vou passar algum trabalho para que eles assinem. Como a Poliana está aqui. Eu passei um trabalho para a Poliana, porque ela é extremamente competente. E é isso que a gente precisa acreditar nas outras pessoas e pararem. Sempre. Isso aqui não é uma competição. Sim, gente, a Lena, eu fiz um trabalho. Vou até ligar a câmera aqui para falar. Eu fiz um trabalho com a Lena, né, que foi na Flup. E aí, depois disso, ela criou uma super confiança, né? A gente conversou muito sobre fio de tecido. E eu já gostava muito de mulagem por causa da faculdade. E o acesso que eu tive à mulagem na faculdade foi completamente diferente do que eu aprendi, né, com a Helena. Essa coisa de jogar o tecido e deixar ele cair. Tanto que, para a peça, né, que ela me chamou para fazer, tinha um figurino baseado no Parangolé, do Elliot Sica. Eu falei, cara, eu vou fazer exatamente dessa forma. Eu vou jogar o tecido. E era um monte de tecido, assim, de brechó que a gente tinha comprado, né? Porque o orçamento era muito baixo. E a gente comprou vários tecidos de brechó, várias roupas grandonas, assim, de vovó. Aí eu fui tacando no manequim, eu fiz exatamente dessa forma. E, assim, foi a peça que eu mais gostei. E é muito bom, sabe? Quando um profissional, assim, tão renomado, tão, desculpa a expressão, mas tão foda, dá essa oportunidade, né? Para assistentes, para pessoas que estão começando. E eu acho isso maravilhoso. Foi um trabalho assim, que me deu uma experiência muito, muito boa. Eu acho a importância do nosso mês de novembro,
exaltando a cultura negra, exatamente para o que a gente quer, ampliar o conhecimento, a profissão, abraçar pessoas que se sentem não abraçadas e que a FIAR quer abraçar todo mundo e quer dar essa oportunidade a todos. Por isso, esse nosso movimento. Ampliar a troca, né, Alex? A troca, exatamente assim. Eu fui assistente durante anos, hoje em dia eu sou um figurinista, não me recuso a fazer assistência enquanto figurinista. Assim, é a troca. Eu estou sempre muito disposto a passar o meu conhecimento, a passar as minhas experiências. Essa coisa que você falou, eu já tive oportunidade. Hélio Oiticica, Elisha Clark. É quando eu peguei na loja do meu avô. Gente, por exemplo, eu no clipe da Adriana Calcanhoto, com a Luísa Macedo, eu entrei na loja do meu avô, de caça e pesca, peguei uma tarrafa e fiz um vestido. Tudo. É sobre Aí, isso. Entende? E passar esses conhecimentos, essas técnicas, é a coisa mais importante da nossa profissão. Até porque nós, figurinistas, somos profissionais que nunca deixamos de aprender. A cada trabalho é um desafio novo. Por mais que você saiba, você nunca sabe tudo. Você tem que ir lá consultar, a gente está sempre aprendendo. E por esse motivo, eu acho que a gente tem que estar sempre ensinando, passando o bastão para as pessoas que nos acompanham, que nos ajudam. Eu acho que é importante. É um desafio. O figurino tem essa responsabilidade. Nós, profissionais, temos essa responsabilidade de passar o nosso conhecimento para o mundo, para as pessoas que querem colher e beber essa fonte de sabedoria, que somos nós. Por isso, a gente nunca deixa de estudar. Somos eternos estudiosos da arte, da beleza, da cultura, da história, da geografia, da arquitetura, da arte. Marcos quer falar aí. Marcos, fala. Marcos? E ele não está ouvindo a gente? Agora tá. Estou ouvindo, sim. O que eu queria dizer que uma das coisas mais importantes é a generosidade. Eu um dia bati na porta de um profissional e ele foi generoso. E ele nunca se recusou a ensinar. E eu acho que é isso que eu levo um pouco para a minha carreira, porque as pessoas, às vezes, não entendem como você. Não leu tudo, não tem um olhar, não tem tempo, enfim. Eu estou dizendo da equipe que é ali que nos rodeia. Então, a generosidade de explicar, de ajudar aquela pessoa a entender e fazer essa ponte é muito nossa do figurinista. Eu já vi muita coisa errada, muitas pessoas que não têm essa paciência, esse amor ao próximo, né? E eu acho muito importante a gente sempre estar se permitindo ouvir a costureira, o aderecista, o rapaz do tingimento, que vai tingir um tecido, vai te dizer que aquilo não vai dar certo, e você insiste. Acho que o caminho é esse. Mas eu acho também assim, eu acho que a gente precisa criar um movimento entre nós, né, figurinistas, estilistas, sei lá, criadores, para a gente não ficar sempre com as mesmas pessoas. Eu acho que tem muita gente, eu acho, claro, que nós, estilistas, figurinistas, nos apegamos a certas pessoas que são os nossos braços direitos, que a gente confia cegamente. Né? Que eu acho que é importante ter essas pessoas próximas, mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa criar oportunidades e trazer pessoas novas para os nossos ciclos. Porque se a gente ficar trabalhando com os mesmos assistentes, com os mesmos figurinistas para sempre, a gente não está criando nada. Estamos na nossa bolinha ali, tomando conta dos nossos umbigos e nos protegendo, porque a gente tem medo que fulano vai pegar o nosso trabalho. E não é isso, galera.
Assim, tá na hora de indicar, tá na hora de indicar. E vamos indicar uns os outros. Nós não somos quem trabalha com todo mundo. Concordo plenamente, Helena. E olha só, e a gente precisa... Essas pessoas precisam vir e a gente precisa ter paciência para ensinar, para que elas tenham peso, que sejam profissionais incríveis, que saibam costurar, cortar, tudo. Porque, desculpa, mas eu acho vergonhoso uma estilista, uma figurinista que não sabe o conceito de uma construção de uma peça de roupa. É vergonhoso. Porque várias vezes a merda que dá é porque essa pessoa não tinha noção do que ela estava fazendo. Mas o que ela fez? E, desculpa, isso acontece muito. Tem muita gente assinando que não deveria estar assinando e a assistente que faz o trabalho para essa pessoa não leva crédito nenhum para casa. Isso é um insulto, é um insulto. Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar, Helena. Precisa mudar. É importante, é necessário e é urgente. Helena. Eu não preciso viver do figurino. Eu tenho outras profissões que eu consigo ganhar dinheiro. Eu voltei da Inglaterra, eu tenho um puta currículo. Eu trabalhei com os maiores diretores da Inglaterra. Eu cheguei procurando trabalho aqui, sabe o que falaram para mim? Não, porque o mercado era diferente. As pessoas não tinham curiosidade para me receberem. E desculpa, o cenógrafo e o figurino são sempre os mesmos. O cenógrafo indica o figurino indica... E não tem outras pessoas, não tem. São os mesmos figurinistas, são os mesmos cenógrafos. Desculpa. Concordo. Minha indignação, desculpa, mas a gente precisa ouvir as pessoas. E tem muita gente não falando porque precisa do trabalho como figurinista e não fala. Porque tem medo. Concordo, Lena, em gênero, número e grau, e acho que talvez seja esse um assunto para uma nova gira. Para a gente falar mais sobre esse assunto, né, Rô? Com certeza, precisamos muito. É uma galera muito boa, galera. E olha, posso falar uma coisa? Quem está perdendo somos nós, não trazendo essas pessoas e não ensinando essas pessoas. Sempre, a gente, quem porque sabe... É perder nossa, não é delas, porque alguém vai pegá-las. Sempre quem sai perdendo somos nós. Por isso é que a gente precisa mudar tudo isso. Precisa mudar essa questão. E essa questão é tão importante que eu acho que a gente precisa de uma gira para falar sobre isso o tanto antes. Tem que ser rápido. Não vamos fazer só isso no novembro, não, sabe? Vamos fazer ao longo do ano. Dezembro, janeiro, fevereiro. E outra, Helena, a gente precisa criar, vamos talvez pensar em novos cursos, entendeu? Online, o que a gente conseguir fazer. Eu já me ofereci para dar um curso de mulagem, eu posso dar um curso de mulagem, feliz vamos nessa, a piada está aberta. Não é por nada não, mas eu sou uma boa professora. Eu adoro. Não é à toa que você está na PUC, meu bem. So sorry, Madonna. Madonna, so sorry. Ela dá aula na PUC, ela estudou em Londres. A gente tem muito assunto para discutir, mas eu acho que essa gira de hoje foi assim incrível e espero que tenha sido incrível para vocês o quanto foi para mim. Assim, me senti honrado em fazer parte dessa gira, né? Que foi uma gira, não foi nem uma mesa, foi uma gira. E que eu quero outras giras como essa. Galera, muito obrigado a todos, espero que todos tenham adorado, se divertido. E ninguém perguntou nada, né? Vocês para as próximas giras. Rô, tem algum recado para enviar que eu não sei, hein? Diana, quer falar? Eu acho que podia ter as considerações finais aí de cada um, né? Vamos lá. Posso dar uma... Bom, primeiro,
eu acho que isso é muito importante, na verdade, a gente trazer pessoas, mas com uma consciência muito grande, né? Porque não é só levantar a bandeira, vamos botar mais mulheres, vamos botar mais pretos, mas como é que a gente vai remunerar essas pessoas? Então, não pode continuar sendo a mão de obra barata, né? A carne mais barata do mercado. Então, isso é uma coisa para se pensar. Não é só trazer, é como a gente vai valorizar e fazer as pessoas darem um passo à frente. E agradecer muito o convite. Eu acho que parabenizar a FIA, eu acho que a FIGA e a FIA têm feito um trabalho sensacional de aproximar pessoas e de apresentar esse universo do figurino para pessoas que têm esse desejo, que não conhecia, está sendo muito generoso. E, humildemente, eu fiz na minha primeira live para a FIGA uma homenagem para a FIGA, e eu estou fazendo para a FIA, desejando representando todos os figurinistas, na verdade, e desejando muito boa sorte, muito axé. Então, a gente fez um bordadinho da FIA, para tatuadinho aqui, com tudo de dom, de proteção. Ai, que lindo! Obrigada, Diana. Um morrinho de bandeirinha aqui. Enfim, é com muito carinho, com muito axé e com esse desejo que realmente eu quero ver esse universo do figurino Figurinistas, valorizado, assistentes, respeitado. todo mundo. Desculpa, Todos. Diana. Não, exatamente. Posso só dar uma dica? Tem uma coisa incrível, tem uma ONG que se chama Deslocamento Criativo em São Paulo. Eles só trabalham com refugiados, são todos costureiros, bordadeiros, são maravilhosos. Dá uma olhada no Instagram deles, Deslocamento Criativo. Maravilha. Maravilhoso. Você terminou, Diana? Você terminou, Diana? Desculpa, Diana. Sim, era só agradecer mesmo, e é isso, que as associações continuem fazendo um trabalho maravilhoso e que a gente possa formar mais pessoas com dignidade. Você, meninas, um prazer. Quer falar alguma coisa, amor? Quero sim. Primeiro, foi um prazer estar junto com a Lena, com a Diana, dividir com essas duas mulheres maravilhosas. Dizer que cada dia eu reconheço os nossos profissionais no ambiente de trabalho. Eu passei minha vida sem ver isso e cada vez mais a gente percebe as pessoas no seu ambiente. Muito tempo eu passei por vários lugares e era muito raro os figurinistas negros no espaço. Tinha, sim, uma equipe que era sempre a equipe que assessorava. E hoje eu acho que a gente tem que lutar por isso, ter espaço por isso, cada vez mais. E eu acho que o FIAR veio para ajudar também um pouco a clarear essas mentes obscuras. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. O que precisarem de mim, vou estar aqui. Será um prazer poder voltar a falar novamente com vocês. Gente, eu queria agradecer também a todos vocês e lembrar, hoje é aniversário de uma grande amiga nossa, que é camareira, é a Bonita. Bonita, feliz aniversário, da onde você estiver. Parabéns para você, amor. Viva Bonita! E eu queria dizer que na próxima semana, dia 24, a gente faz a última mesa e a nossa ideia era juntar todos os pretos, pretas, pretes da nossa associação e vocês todos que participaram junto com a gente para fazer uma grande mesa, até para falar disso tudo que a Lena falou, que o Alex falou que a gente precisa falar, que a Diana está falando aí, assim, talvez fazer uma fotografia do como está, o que desejamos, o que vem pela frente. A gente encerrou o curso da FIAR também, que durou 3 meses. Eu acho que foi um curso muito bacana, o resultado foi incrível, os alunos são incríveis, e a nossa ideia era fazer essa última mesa reunindo todos para um grande bate-papo, então já ficam aqui todos super convidados. Para terça-feira que vem, dia 24, 20 horas, a gente se encontrar aqui de novo. Ótimo. Fantástico. Maravilha. Vai ser um prazer poder encontrar vocês novamente. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Uma boa semana.